Estamos de volta aqui pela TVC, mostrando para você um pouco mais desse Festival Ibero-Americano de Cinema que está sendo realizado em Fortaleza. É o Cine Ceará, 26ª edição. Todos os anos, o festival realiza uma mostra competitiva entre curtas e longas metragens. Nós conversamos antes com o Daniel Melo, realizador do curta USP 7%. E agora temos uma presença especial aqui no nosso estúdio, o diretor e roteirista Belisário Franca, que está lançando aqui no Cine Ceará Menino 23. Tudo bom? Tudo jóia, Belisário? Um prazer estar aqui no festival e estou um pouco na expectativa de ver como vai ser a reação aqui do público, né? Essa expectativa é boa, né? É sempre boa. É a hora em que a gente, de fato, testa o trabalho que a gente ficou tanto tempo ali, né, sem entrar em contato com o público, mas faz parte do processo. Tá certo, faz parte do processo. No documentário, o Belisário acompanhou a pesquisa do historiador Sidney Aguilar sobre os 50 meninos negros que foram levados de um orfanato no Rio para uma fazenda no interior de São Paulo, onde eles foram submetidos a trabalho escravo e identificados por números, né? Esse é o seu quarto documentário, não é isso, Belisário? A história surge de uma forma bem curiosa. Conta um pouquinho pra gente. A gente, na verdade, nós temos uma produtora no Rio de Janeiro que tem quase 20 anos, trabalha muito para televisão, já fez 7 longas-metragens. E aí, uma das nossas pesquisadoras entra em contato com uma matéria num jornal do interior de São Paulo, onde o Sidney Aguilar mostra um tijolo com uma suástica nazista. Aquilo despertou naturalmente a curiosidade na gente. Pedi para conversar com ele. E aí ele foi muito generoso e dividiu a pesquisa que ele estava preparando para um doutorado, que ele acabou submetendo à Unicamp, e foi aprovado e ganhou prêmios na CAPES, na Fundação Carlos Chagas, Fundação Conrado Wessel. Naquele momento eu entendi que a gente tinha uma história muito poderosa, uma história um pouco sombria, mas uma história que diz muito respeito a nós brasileiros, né? Porque naquela história você reparava algumas permanências, coisas que aconteceram naquela década e que, na verdade, a gente ainda repara que acontecem hoje em dia. Continua acontecendo. Vocês conseguiram acompanhar desde o começo, então, a pesquisa do Sidney? Na verdade, a pesquisa ela já estava na reta final e a gente agregou a essa pesquisa, descobrindo novas informações, descobrimos mais um menino, né? Na verdade, durante a pesquisa, o Sidney tinha entrado em contato com um sobrevivente, um dos garotos. Nós descobrimos mais um, o que foi muito bom no sentido da confirmação, da reafirmação de uma série de fatos que aconteceram lá e que, na verdade, assim, o que aconteceu com eles foi duríssimo, muito difícil, porém, na verdade, diz respeito a um comportamento das nossas elites, a um comportamento de nós brasileiros naquela década, que eu acho que é muito importante a gente estar olhando, porque vários ecos daquilo a gente repara hoje em dia. Então acabou sendo uma troca aí de ajuda entre o documentário e a pesquisa. Sem dúvida, foi o tempo todo uma troca. O Sidney participou das gravações, das entrevistas, junto com não só os garotos, mas com outros acadêmicos e intelectuais que pensam essa década e que podem comentar e que puderam comentar o que aconteceu durante esses anos 30, início dos anos 40 no Brasil e que repercutem até hoje. Uma história muito recente, na verdade, né? Se você for pensar, foi ontem, né? Se você for pensar que essa década foi uma década que muitas das instituições que hoje estão aqui operando foram formadas, né? O Estado brasileiro moderno acontece nessa década. Então, com todos os seus problemas, incluindo essa naturalização do comportamento que faz com que 50 garotos órfãos saiam de uma instituição que era ligada à Santa Casa da Misericórdia, portanto, a Igreja Católica, mas quem assina a soltura desses garotos, ou seja, a liberação, é um juiz federal. Ou seja, era natural, de repente, você ir lá, pegar 50 crianças, um tutor, e levar sem nenhum compromisso ou sem nenhuma vigilância, ou uma vigilância ou um acompanhamento de tampouco o governo federal, tampouco a Santa Casa da Misericórdia. E, ou seja, aquela década que eles passaram lá, ninguém tinha exatamente um contato. Coisas aconteceram e o filme vai revelar um pouco do que aconteceu durante
esse tempo que eles passaram lá e o depois e as consequências, né? Uhum. Uma das entrevistas que você falou sobre o documentário disse que se a gente escrevesse uma ficção sobre isso seria um exagero. Foi chocante ao ponto de parecer uma ficção? Se você for pensar as coisas que a gente descobriu, se for pensar, por exemplo, o personagem Argemiro, e eu vou dar um spoiler agora, então vocês, quem não quiser, né, desligue ou vá, tá avisado, né? Vai tomar uma água, né? O personagem Argemiro era um garoto que saiu do Rio de Janeiro em 33, com a idade de 9 anos, passa até os 15 na fazenda, trabalhando, né, naquelas condições, e foge. Ele é o único que foge. Foge, fica morando na rua em São Paulo, era um morador de rua, se virando como qualquer morador de rua, no final da década de 30, início da década de 40. Naquele momento o Brasil, a política do Getúlio Vargas muda de lado, sai do eixo, ele apoiava os fascistas e nazistas e vai para os aliados, e em 44 o Brasil entra na guerra. Naquele momento, o jovem Argemiro, seus 17, 18 anos, escuta na rádio: o Brasil entrou na guerra, alista, vem para o Rio de Janeiro, se alista na Marinha, vai para a guerra, como marinheiro, dentro do navio que levou a FEB para a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é um arco dramático ficcional, mas, no entanto, aconteceu. Esse homem que sofreu, digamos assim, o impacto de quem, naquele momento, tinha uma ideologia nazista, fascista, integralista e, portanto, teve essa infância roubada, no entanto, entra para defender a pátria contra esses mesmos algozes. Ou seja, mais uma vez, parece ficção. Parece ficção. Como que foi o processo da filmagem desse documentário? Olha só, esse é um filme de memória, né? A gente está fazendo um filme que você está trabalhando com a memória, com a delicadeza da memória desses homens que viveram esses... E uma memória sofrida, né? Uma memória de trauma, portanto, foi preciso muita delicadeza, foi preciso um trabalho de aproximação e de conquista, que o Sidney foi fundamental e fez isso muito bem. E não foi feito de uma única vez, e a gente, claro, foi preciso trazer algumas materialidades, como, por exemplo, a materialidade ajuda a memória a ser despertada. Aquilo que está lá submerso, de repente, vem à tona. E quando vem à tona, aquilo aparece. Então, isso, a gente usou, por exemplo, a gente fez um convite para o seu Aloysio e conosco no Rio de Janeiro. Então, pense só, sai do Rio de Janeiro aos 9 anos de idade, 80 anos depois, ele voltou para aquele lugar, para aquela memória que estava lá embaixo da sua vida dentro do orfanato. Aquilo, assim, ele chega todo bonito, elegante. No dia da filmagem foi muito emocionante, né? Sapato novo, roupa nova, sobe as escadas e aí você sente assim, parecia que fisicamente a gente estava vendo as memórias chegando e aquilo começando a envolvê-lo. Reviveu a situação. Foi um negócio tão impactante para todos nós que estávamos ali. Era puro silêncio, entendeu? Mas era um silêncio que gritava, era um silêncio muito expressivo. E aquilo foi, digamos assim, um dos gatilhos que fez com que seu Aloysio falasse mais livremente e tivesse, enfim, a segurança e a liberdade de contar o que foi a vida dele. Isso, eles já tinham contado, os dois personagens já tinham contado essa história? O seu Aloysio já tinha contado para o Sidney durante a pesquisa. O fato dele estar no orfanato fez com que novas informações, e aí eu diria com mais concretude, com mais materialidade, aparecesse. O seu Argemiro é a radicalidade. Ele jamais contou para ninguém da família dele, para a mulher, para os filhos, qualquer informação do seu passado. Um belo dia, tocamos na porta e chegamos lá com essa história. O filho abre um olho desse tamanho, não acredito. O filho, hoje um homem de 50 e poucos anos, ficou assim. E quando a gente encontra o seu Argemiro e tal, não sei o que, ele é muito brincalhão, ele tem um humor muito peculiar. No momento em que a gente dá um play no hino integralista, ele começa a cantar. E aí é toda aquela memória dele que ele jamais falou, veja bem, ele enterrou aquilo, né?
O que, na verdade, se a gente for pensar, é uma estratégia de sobrevivência. Para quem teve trauma, você né, a própria esposa dele, num depoimento também muito tocante, ela fala assim, para que lembrar? Essa é uma questão importante. Para que lembrar? Né? Ela fala isso. Para que lembrar? Ele está no final da vida. Mas, no entanto, ele foi generoso. Ele lembrou, ele contou, ele dividiu conosco e com os filhos e com os netos. E hoje eu acho que ele está mais feliz por ter falado e também passado por isso, teve. Acho que a palavra, quando ela é dita, ela tem poder de libertação. Um poder transformador. E aí eu acho que tem uma questão também importante aí, nós, enquanto civilização brasileira, são memórias que, na verdade, embora sejam privadas de um e de outro, elas juntas, fazem parte de um coletivo. E um coletivo que, com essas informações, pode ter a chance de se transformar. Então, eu acho que não só tem essa possibilidade de aliviar e ser libertador para quem fala, mas para nós que estamos escutando, é uma oportunidade de refletir sobre quem somos, o que fizemos e o tipo de postura que, quem sabe, hoje a gente está tendo parecido com o que aconteceu lá. Quem é hoje? Quem são hoje os novos Argemiros e Aloísios? Essa é uma questão. Eu ia te perguntar sobre essa repercussão social. A importância hoje de você apresentar um documentário como esse, com uma história como essa, que as pessoas ainda identificam alguns traços de histórias que acontecem atualmente, né? Como que vocês estão vendo essa repercussão? Está sendo falado sobre isso de uma forma a combater todas essas questões? Como que vocês estão vendo essa repercussão social do documentário? O que a gente entende que esse filme trata? Primeiro, assim, a gente entende que o Brasil tem uma característica muito interessante, não muito louvável, que é a negação. Nós negamos. Nós fazemos eufemismo. Nós somos um dos países mais violentos do mundo, a 4ª população carcerária do mundo, e a gente sabe as condições das nossas prisões. Nós temos hoje jovens e quando a gente vê a característica negros e pobres sendo violentamente atacados pela polícia, não importando a situação. O racismo está aí, embora dissimulado, mas ele está eclodindo. Ou seja, existem questões que, quando a gente analisa a gênese ou as gêneses dessas questões, elas estão lá. Elas estão lá no início do século passado. E esses garotos, na verdade, a história que a gente está contando é uma história com H maiúsculo, porque ela está falando de Getúlio Vargas, ela está falando da adesão das elites à eugenia, ao higienismo, ela está falando de como essa elite gostava dessas ideias que o integralismo disseminou, e ao mesmo tempo estão falando de uma outra história, a história humana dessas pessoas, ou seja, aquilo que acontece no H maiúsculo tem um impacto na vida de cada um de nós, o que na verdade talvez seja uma coisa interessante para a gente que está vivendo esse momento peculiar do Brasil, saber que as coisas que acontecem no âmbito do H maiúsculo, Congresso, Senado, governo que entra, governo que sai, o deputado, o senador que você elege, a lei que é aprovada, ela pode ter impacto na tua vida. Então, assim, para a gente, enquanto uma população, sociedade civil, é importante a gente olhar para trás para compreender esse presente, quem sabe a gente corrigir alguma rota ou trabalhar melhor o nosso futuro. Se entender um pouco, né? Belisário, eu não consigo imaginar quem tenha ouvido você falar e que não queira assistir ao seu documentário, mas ele vai passar no domingo, né? Tá na programação de domingo do Cine Ceará, e eu falar para você convidar o pessoal de casa para ir assistir. Bom, eu espero que vocês possam ir assistir o filme no domingo e vai ser um prazer recebê-los lá. Obrigado. Muito obrigada a você. Muito obrigada pela sua entrevista e boa sorte. Tomara que seja uma apresentação maravilhosa. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com muito mais do Cine Ceará, 26ª edição.